Natal, falando do ISD, o Instituto Santos Dumont, que no final do ano passado teve essa continuação desse trabalho que vem sendo feito desde 2007, porque o Ministério da Educação publicou essa renovação no contrato de gestão entre o Ministério e o Instituto Santos Dumont até 2030. A renovação contratual tem como objetivo, formar uma parceria para a realização de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, buscando estabelecer um polo científico-tecnológico em neurociências e neuroengenharia e de ação transformadora nas ações de educação, de saúde materno-infantil e da pessoa com deficiência. Então veja a quantidade de demandas que são possíveis ser atendidas pelo ISD e que está em ação desde 2007, e é um pouco disso que a gente vai falar agora com o diretor-geral do Instituto, Reginaldo Freitas Júnior, que a gente já bateu um papo muito bacana aqui já nos bastidores para entender um pouco da trajetória do Instituto. Agora falta o ouvinte também ter mais conhecimento desse gatilho gigantesco que a gente tem aqui bem pertinho da gente. Muito bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News Natal. Muito bom dia, Antônio, muito bom dia, Lorene, e aos ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria, e já expresso minha gratidão por esse espaço e pela generosidade do tempo da gente discutir sobre o ISD com os nossos ouvintes. E o que representa nesse momento essa renovação? E eu queria que você falasse um pouco também, diretor, desse último ano de ISD, o que é que já foi feito para ser destacado para quem acompanha a nossa programação? Bem, essa renovação contratual, dessa vez longeva, por 10 anos, um contrato que vai até 2030, traz para a gente, acho que, dois aspectos muito importantes. O primeiro é o reconhecimento por parte do governo federal e de diferentes entes do governo federal, porque o Instituto atua quase que diretamente com 3 ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia, do reconhecimento desse trabalho feito no Rio Grande do Norte. Eu acho que reconhecer a fortaleza desse trabalho, reconhecer as ações exitosas, reconhecer o cumprimento de metas, traz para a gente essa chancela, essa legitimidade de que estamos no caminho certo. E reconhecer isso num contrato por 10 anos, que, quer dizer, passa dos governos, é uma coisa que traz essa força. E o segundo aspecto que eu quero destacar, que acho muito importante, é o entendimento de que essas ações que são consideradas estratégicas e prioritárias para o desenvolvimento do nosso país são entendidas como ações de Estado, São ações que estão acima de questões partidárias, de questões políticas e, como a gente falava antes, dos próprios governos em si. Então, entender que é necessário a segurança jurídica de um contrato tão longo passa essa mensagem muito claramente. Essas ações, esses assuntos que o ISD trata, eles assumem importância estratégica para o desenvolvimento do país, e é assim que a gente está reconhecendo para fazer um contrato longo. Diretor Reginaldo, eu queria que o senhor falasse sobre o ISD, quando é que ele foi fundado, onde ele está localizado, como é que ele atua aqui. Inclusive, o senhor estava conversando conosco em off, que o senhor está lá desde 2007, uma conversa diretamente com o Dr. Nicoleles, que é uma referência na ciência brasileira. Como é que surgiu o ISD aqui no Rio Grande do Norte e como foi esse processo de expansão até essa renovação de hoje? Ótimo. O professor Nicoleles é o idealizador do ISD, Esse sonho nasce lá em 2004, até um pouco antes, com a ideia de provar uma hipótese para o mundo, de que o investimento em ciência, em inovação, em educação pode ser uma ferramenta catalisadora do desenvolvimento social de uma região. Então, o ISD veio para o Rio Grande do Norte, veio para Macaíba, nesse contexto de ser contra-hegemônico mesmo esse movimento. A maioria dos institutos de pesquisa e a maioria das instituições de ensino que trabalham na fronteira do conhecimento, como nós trabalhamos, habitualmente não estão localizadas na nossa região. E esse movimento veio com esse objetivo. Lá atrás, nós nascemos como Associação Alberto Santos Dumont. Ainda não era o Instituto Santos Dumont, era uma outra figura jurídica, um outro modelo jurídico, que começou trabalhando com pesquisa em neurociências e neuroengenharia, com educação científica para crianças da escola pública, no contraturno da escola pública, e com o centro de saúde, que na época atendia especificamente saúde materno-infantil, porque naquela época, Lorene, o Rio Grande do Norte era um dos estados prioritários do Pacto Nacional para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil, e Macaíba
era um dos 9 municípios prioritários do nosso estado para essa redução. Apesar de ser tão perto da capital assim, naquele tempo, o painel de indicadores sociais, indicadores socioeconômicos, o próprio Índice de Desenvolvimento Humano, chamava a atenção para a necessidade dessas ações. E uma coisa que é motivo de muito orgulho para a gente na história do ISD é que todas essas nossas áreas de atuação que você elencou, saúde materno-infantil, saúde da pessoa com deficiência, neurociências, neuroengenharia, elas foram pactuadas com os diferentes níveis de gestão do SUS e do próprio Ministério da Educação, respondendo a demandas da sociedade. Então, eu não sei se os nossos ouvintes têm a consciência de que o Rio Grande do Norte é um dos estados com maior percentual de pessoas com deficiência. A região Nordeste, segundo o último censo, o censo do IBGE de 2020, de 2010, perdão, o Rio Grande do Norte tem cerca de 28,7% da sua população relatando pelo menos uma deficiência. E essa interface de neurociências, neuroengenharia, saúde materno-infantil e saúde da pessoa com deficiência responde a isso. Então, não é à toa, o ISD não resolveu trabalhar com a saúde da pessoa com deficiência, nem atuar nas linhas de pesquisa que ele atua ao nosso bel prazer, porque nós gostávamos disso, ou porque esse era o nosso assunto de interesse. Foi a necessidade da população. Isso, ele nasce com um princípio muito forte de responsabilidade social. Eu digo sempre à nossa equipe, que me dá muito motivo de orgulho, que nós assumimos o mandato social. E que essa transformação tem que estar muito clara na cabeça dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores, o tamanho da responsabilidade que um cientista brasileiro, que um profissional de saúde brasileiro tem de transformar essa realidade. Então, tem uma camisa do ISD que eu gosto muito, que é escrito lá, transformando pessoas. E esse é o nosso sonho, é de ver a realidade social potiguar e, obviamente, nordestina e brasileira ser transformada por meio da educação, por meio do incentivo a isso. Diretor, e como funciona esse tipo de atendimento? Por exemplo, quais pessoas de onde podem buscar esse atendimento? É um atendimento que é de livre procura, assim, a pessoa vai ao local e busca esse atendimento assim, ou precisa de um certo encaminhamento? Como é que é esse fluxo? Como é o fluxo? Nesse sentido? Excelente, Anthony. O ISD está inserido no SUS como um serviço especializado, um serviço de atenção especializada, tanto na saúde materno-infantil como na saúde da pessoa com deficiência. Então, a pessoa não passa lá e não entra, não tira uma ficha ou não vai porta aberta. Importante dizer isso, né? O ISD atua como referência para a 7ª Regional de Saúde, que é a região metropolitana, incluindo os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremóis e, obviamente, Macaíba. Para algumas das nossas áreas de atuação, o atendimento engloba todo o estado do Rio Grande do Norte. Vou dar alguns exemplos. As malformações fetais, as infecções que podem passar da mãe para o bebê, nós chamamos de infecções de transmissão vertical. Sífilis, toxoplasmose, rubéola, enfim, várias infecções que a mãe pode ter e pode acometer o neném, nós atendemos o estado todo. E para algumas situações específicas também, a referência é estadual. Então, são as equipes de saúde da família, das unidades básicas de saúde, da atenção primária à saúde, que encaminham os pacientes para o ISD, por meio das suas secretarias municipais de saúde. Então, essa pactuação é feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba, né? O ISD é 100% SUS. Ele está absolutamente inserido no fluxo do SUS e atende todos os pré-requisitos, as normas de regulação, de referência e contra-referência que o usuário do SUS, o caminho que o usuário do SUS faz. Diretor, existe a possibilidade de pacientes de outros estados buscarem esse atendimento especializado no ISD? No momento não, Lorena. Da forma como a gente está inserido, respeitando até um princípio do SUS, que é o princípio da territorialidade, a palavra é uma armadilha, no momento não. Ele está restrito ao atendimento do Rio Grande do Norte. Embora nessa renovação contratual, uma cláusula linda lá de se ler, é que o Ministério coloca para a gente no desafio dos próximos anos expandir as fronteiras do ISD para além da 7ª Regional de Saúde e para além do Rio Grande do Norte. Então eu acho que tem uma certa confluência de sonhos e desejos aí que pode ampliar esse horizonte no futuro próximo, né? Diretor, falar do Instituto, da organização do Instituto como um todo, a gente acabou de detalhar um pouco um dos braços, né? Mas quantas unidades o Instituto administra e o detalhamento também desse outro lado? Do outro braço. O Instituto hoje tem 2 unidades. A primeira delas é o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra, que é o nosso centro de pesquisa em neurociências e neuroengenharia.
Esse centro de pesquisa, ele oferece o primeiro mestrado brasileiro em neuroengenharia e se prepara para oferecer um doutorado interdisciplinar nessa mesma área. A neuroengenharia, para os nossos ouvintes, é uma área muito nova, a gente chama da fronteira do conhecimento, que mistura os dois campos da ciência. Então, mistura o campo da ciência das engenharias com o campo das ciências da saúde, buscando soluções, inovações técnicas para as principais afecções neurológicas da nossa população. Nesse contexto de reconhecer a importância do envelhecimento da nossa população, de doenças como o mal de Parkinson, como a epilepsia, enfim, como as próprias malformações, os traumas, né, os acidentes que causam lesão medular. Esse é o foco das pesquisas do nosso instituto, que tem duas grandes áreas de atuação: a neuromodulação e a interface cérebro-máquina, que o exemplo talvez seja mais na memória dos brasileiros, é o uso do exoesqueleto para, por exemplo, o chute inaugural da última Copa, lembra? Aquele é um exemplo concreto de interface cérebro-máquina. Essa é a primeira unidade, Anthony. A segunda, que é o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi. A população carinhosamente chama de Anita. E o Anita é uma escola para as profissões da saúde. Então o ISD entende que uma das formas de fortalecer o nosso sistema de saúde é formando as pessoas numa experiência, né, profissional, numa experiência acadêmica que traga essa vertente, que estimule as pessoas a estar imbuídas dessa responsabilidade social. E hoje nós somos campos de prática para alunos de graduação e de pós-graduação dos diferentes cursos da saúde da UFRN. Como o ISD é financiado pelo Ministério da Educação e a gente está falando de recursos públicos, esse campo de estágio, no momento, ele é restrito para as universidades públicas. E a UFRN é nossa principal parceira e nossa principal beneficiária. Então, alunos de medicina, fisioterapia, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, enfim, várias profissões da saúde cumprem estágio curricular obrigatório no ISD. Então, entendam o Anita como uma grande escola para as profissões da saúde. E faz isso atendendo a população. Então, essa prestação de serviço é o que a gente chama de extensão, e tudo está integrado. O ensino, a pesquisa e a extensão nessas ações. Diretor, o senhor colocou como uma das conquistas dessa renovação esse atendimento, né, talvez interestadual. E quais são as outras conquistas dessa renovação para 2022? Olha, a gente tem metas para 2022 audaciosas e muito instigadoras. A primeira delas é a ampliação. Hoje, nós temos um centro especializado em reabilitação, Lorene, que atende deficiência intelectual, física e auditiva. E essa ampliação prevê a expansão para o atendimento da deficiência visual. Então, hoje a gente estudou muito isso, tem pesquisado muito isso no Rio Grande do Norte, e a gente entende que a pessoa cega, a inclusão da pessoa cega no Rio Grande do Norte é uma das áreas que merece uma atenção muito especial do sistema de saúde e do sistema de educação, porque a gente não consegue entender saúde dissociada da educação. Na nossa cabeça isso não se separa. Essa é uma das expansões. E a segunda é a implantação de uma oficina ortopédica. Então a gente pesquisa prótese, a gente pesquisa órtese, a gente pesquisa tecnologia assistiva, a gente pesquisa software, a gente pesquisa programa para melhorar a vida da pessoa com deficiência, mas a gente precisa fazer o resultado dessas pesquisas chegar na casa do cidadão, ser usado pela pessoa que precisa tomar o ônibus, que precisa andar sozinho, que precisa tomar banho, que precisa cozinhar sozinho. E aí essa oficina ortopédica, ela é o caminho legítimo no SUS para fazer essas tecnologias assistivas chegarem ao cidadão. Então é um trabalho a muitas mãos que conta com uma ajuda bastante importante da coordenação da rede da saúde da pessoa com deficiência no Rio Grande do Norte, que é uma coordenação muito ativa, né? É um braço da CESAP muito ativo e que tem nos ajudado muito a pensar quais são essas necessidades. Esses dois desafios, Lorentz, quando você pergunta 2022, são as metas para a gente ver acontecer esse ano. Não são pequenos. Diretor, a população potiguar tem conhecimento, o senhor acha que tem conhecimento de todos esses serviços disponíveis no ISD? O senhor acha que o potiguar já tem noção desse canhão gigantesco que a gente tem? Eu mesma estou encantada aqui. Eu acho que não. E acompanhando só essa pergunta, desculpa, professor. Pois não.
O orçamento anual, ele é o suficiente para tanta coisa viabilizada? Pronto, ótimo. 2 perguntas boas. A primeira eu acho que não, e é por isso que as minhas primeiras palavras hoje com vocês dois foi de gratidão em relação a esse espaço. Eu acho que esse é um movimento necessário. Eu acho que o ISD precisa sim ser reconhecido como um patrimônio potiguar, né? A gente vem, essa renovação por uma década sinaliza o entendimento do governo federal, como o ISD como um patrimônio federal, né? Para o ouvinte saber, o governo federal tem somente 8 organizações sociais, o Ministério da Educação especificamente 3, e uma delas está aqui no Rio Grande do Norte, que é o ISD. E eu acho que esse movimento precisa acontecer com o cidadão potiguar, né? Nós estamos abertos à visitação, a gente tem ampliado nossas estratégias de comunicação social. O ISD tem um programa específico de comunicação e divulgação social para fazer isso chegar mais na vida das pessoas. Quanto ao orçamento, uma das metas desse contrato é justamente a diversificação da fonte de recurso. A gente sabe da dificuldade que tem sido, passamos muitas dificuldades, superamos muitos desafios. A gente estava brincando esses dias de fazer conta e eu acho que já vão quase 14 ministros da educação com os quais o ISD interagiu e precisou mostrar o seu trabalho, e precisou mostrar a sua fortaleza e conseguiu, né? Então é uma história que é um caminho que não começou a ser trilhado ontem, né? E esse orçamento, ele precisa sim de reforço, inclusive do setor produtivo. A gente tem uma linha já aberta nesse sentido de interação com as empresas, de interação com o mercado local. Para que o ouvinte saiba, o ISD ele é gerido por um conselho de administração que é composto pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também por entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Sabará, e tem representantes da UFRN, representantes de Notório Saber, representantes da sociedade como um todo. E esse conselho de administração que gere o ISD, que é a nossa instância deliberativa máxima, né? Isso está na lei, coloca essa necessidade, Antônio, da diversificação de recursos e dessa interação num modelo que a cultura brasileira ainda não é tão forte de incentivo à pesquisa. Só um parênteses, o setor produtivo ele pode entrar de qual forma nesse fortalecimento? Ele pode entrar tanto no financiamento de pesquisas específicas, ele pode tanto apresentar demandas específicas, como a gente fez, como a gente tem feito, respondido ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação. Ele pode apresentar problemas para o ISD, cuja solução passe por inovação, passe por desenvolvimento de tecnologias. A gente tem, por exemplo, com a FIERN, com a Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, o Amaro é um dos conselheiros do ISD, e a gente tem uma prospecção específica de algumas demandas que são reconhecidas pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, que envolvem a saúde do trabalhador, que envolvem o trabalhador da construção civil e que podem ser auxiliadas pelo ISD mediante financiamento específico. Então, o fato de ser uma organização social traz uma flexibilidade de gestão, Anthony, e a possibilidade, né, desse tipo de parceria que viabiliza esses financiamentos. Diretor, o senhor podia citar um exemplo de uma tecnologia de acessibilidade que funciona aqui no Estado? Desenvolvida pelo ISD? Tem uma linda. É um braço mecânico, é um braço robótico. Esse projeto está concorrendo. Vou olhar para o Ricardo saber o quanto é possível falar, mas dá para falar sem violar direitos nem infringir normas. A gente está concorrendo numa grande competição internacional para uma tecnologia assistiva de baixo custo, que é um braço robótico que pode ajudar pessoas sequeladas de AVC. Essa ideia ela existe em outros formatos, mas num custo que talvez não seja viável para a inserção dessa tecnologia para o SUS. E aí é isso, Laurene, que me encanta, assim, essa ideia de tentar fazer disso um caminho de fortalecimento do SUS. Então, precisa da tecnologia? Precisa, mas ela precisa caber no bolso do SUS e ela precisa chegar nas casas das pessoas que são vítimas de AVC. Então, esse é um projeto genuinamente macaibense, genuinamente made in Macaíba, né, do ISD, e que é muito promissor. É uma das tecnologias promissoras. Fora isso,
a gente tem várias linhas de atuação. Talvez valha a pena esclarecer aos nossos ouvintes quais são as principais clínicas de atendimento da pessoa com deficiência. Eu acho que isso é uma informação de utilidade pública, né? Então, o ISD atende pessoas com lesão medular, tanto adultos que sofreram lesão medular por acidentes, por arma de fogo, enfim, por queda, por acidente de trânsito, quanto as crianças que nascem com lesão medular por doenças congênitas como a espinha bífida, a meningomielocele, enfim. Doença de Parkinson é a nossa segunda clínica, é uma clínica bastante forte. O ISD é referência para o transtorno do espectro do autismo em toda a região metropolitana. É uma das clínicas com maior demanda. Nós atendemos uma outra condição clínica, a quarta clínica, bexiga neurogênica. É a dificuldade da pessoa, seja adulto ou seja criança, controlar o xixi, controlar o cocô, por diferentes doenças neurológicas. Nós atendemos a microcefalia, a gente também é referência na região metropolitana, tanto microcefalia quanto as alterações do neurodesenvolvimento. Atendemos uma condição clínica muito específica chamada epilepsia refratária. É epilepsia difícil de controlar com as medidas normais, habituais de medicação, enfim, que são atendidas na atenção primária à saúde. Fora isso, uma clínica de saúde auditiva e uma clínica de prematuridade. Então, a prematuridade por si só pode trazer comprometimentos importantes para o desenvolvimento das crianças e por isso que representam uma das clínicas do ISD. Então, essas 9 clínicas, elas compõem hoje o nosso centro especializado de reabilitação e em 2022 o reforço da clínica da deficiência visual, hoje o CER4, né, que é como o Ministério da Saúde chama, é o maior nível de especialização dos centros de reabilitação. Nós atingimos esse patamar. Nós chegamos no CER4, incluindo as 4 deficiências e a oficina ortopédica. Então, do ponto de vista da escala de complexidade no sistema de saúde, aonde poderíamos chegar, a gente chegou no topo. Estamos falando com o Reginaldo Freitas Júnior, diretor-geral do ISD, né? Instituto Santos Dumont, que teve essa renovação até 2030 desse contrato junto ao Ministério da Educação. E geralmente quando a gente fala do futuro, a gente tenta fazer uma perspectiva para um ano, né? Mas diante desse cenário de 10 anos, queria que o senhor falasse também do que é que pode vir aí do Instituto, obviamente para 2022, mas até o final dessa nova renovação. Tá. Até o final dessa nova renovação, eu acho que a coisa mais desafiadora é pensar num novo instrumento de assistência à pessoa com deficiência no Rio Grande do Norte que possibilite, Anthony, uma imersão pós-traumática a ponto de encurtar o tempo que essas pessoas levam quando elas têm alta, por exemplo, do Hospital Alfredo Gugel, depois de um acidente de moto e que houve uma lesão medular, para quando elas começam a fazer as primeiras sessões de fisioterapia. Esse gap de tempo, esse hiato de tempo entre a alta do evento traumático e o início da reabilitação, ele é muito precioso por vários aspectos, desde o ponto de vista funcional e não menos importante do ponto de vista emocional, psicológico, de inclusão dessa pessoa. A gente precisa evitar que essas pessoas percam a esperança, por exemplo, da reabilitação ou que cheguem na reabilitação pouco motivadas. Então, se a gente conseguir criar esse novo cenário de atendimento às pessoas com deficiência, que encurte esse tempo, né? Isso não se faz num ano, isso não se faz em 2, mas eu acho que contribuiremos muito para a saúde da pessoa com deficiência no nosso estado. E fora isso, o fortalecimento da formação, né? O SUS precisa ter mão de obra especializada no cuidado da saúde da pessoa com deficiência e nós percebemos muito claramente que ainda não formamos o suficiente. Então, nós temos a primeira residência no país, é uma outra ação pioneira do ISD, uma residência multiprofissional no cuidado à saúde da pessoa com deficiência. E nós abrimos essa residência vinculada ao centro de reabilitação porque nós tínhamos dificuldade de contratar as pessoas para o cuidado da saúde da pessoa com deficiência. E é uma diretriz da Política Nacional do SUS, formar mão de obra especializada. Diretor, só uma coisa, essa residência é para quais profissionais de saúde? É para fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e serviço social. Inclusive, o processo seletivo está em curso. A gente está no caminho da primeira para a segunda fase. São 8 vagas. As bolsas são bolsas do Ministério da Saúde. 8 vagas para cada seleção ou no geral? 8 vagas no geral, 2 vagas para cada profissão, Laurine.
e nós temos aprovado o projeto pedagógico para que essa residência seja ampliada para farmácia, terapia ocupacional e enfermagem. Mas nós ainda não conseguimos as bolsas do Ministério da Saúde para a oferta dessas novas profissões. E essa oferta será anual, diretor? É sempre anual. Nós estamos na 4ª turma, fazendo concurso para a 5ª. E como é gerir tudo isso? Porque às vezes a gente organiza, faz gestão de uma pequena situação ou de uma situação mais ampliada, mas no caso, para você tomar conta de 2 pontos como esse, que eles divergem, né? Divergem não, mas eles são totalmente diferentes. E ter esse conhecimento todo, como é que é esse tipo de gestão? Como é que é feito isso? Tem uma palavra que... se a equipe do SD estiver ouvindo, elas já vão saber qual é a palavra e vão estar rindo essa hora. Mas tem uma palavra que é o nosso mantra de ordem, que é o que me permite gerir tudo isso, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, são 94 corações que batem na mesma frequência e é uma equipe muito coesa, é uma equipe muito comprometida com o que faz. E eu conto com muita ajuda, né? Então eu sou muito grato a essas pessoas que, na verdade, eu digo que trabalhar no ISD é uma experiência de vida que vale a pena ser vivida. E essas pessoas compartilham desse sonho. Então eu aproveito a oportunidade para dividir, né, essa alegria com essas pessoas, porque não é tão difícil, Antony, gerir o ISD quando a gente conta quando a gente conta com pessoas tão comprometidas assim, tão apaixonadas, né? Ricardo me pede para fazer a divulgação de que a gente está com inscrições abertas para o mestrado de neuroengenharia do ISD, que foram prorrogadas até 23 de janeiro. Então é uma das formas das pessoas também viverem esse sonho, né? O mestrado, como eu falei, ele é aberto tanto para as ciências da saúde, para as profissões da saúde, quanto para as engenharias. Então é muito interessante você ver numa turma engenheiro junto com médico, com veterinário, com psicólogo, com fisioterapeuta, com profissional de TI, com engenheiro de produção, e essas pessoas juntas, trabalhando juntas com objetivos comuns, né? Essa coisa da interdisciplinaridade e da educação interprofissional é muito forte no ISD, e é o que tem feito a gente conseguir transitar em campos que, apesar de parecerem diversos, mas são absolutamente complementares. Que legal. O senhor passa muita paixão, muita satisfação, é verdade, né? Falando do Instituto. Chega a ser contagiante. Tá desde que ano lá, diretor? Desde 2007. Desde 2007, comecei como médico fetal no ISD, passei para diretor do Anita Garibaldi, depois em 2014, quando a gente virou organização social, virei diretor de ensino e pesquisa, e desde 2018 tenho a honra de ser diretor-geral. Que legal, cara. É muito bacana a gente ver a ação na prática, né? E com certeza iremos fazer nossa visita lá, né, Lauriane, pra gente Estou esperando. A gente atestar pessoalmente essa ação sendo feita na prática. Obrigadão pela presença, Dr. Reginaldo Freitas Júnior, diretor-geral do ISD. O microfone é aberto para as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a parceria de vocês. Acho que a nossa mídia tem feito, sim, esse trabalho de nos ajudar no sentido de fazer essa informação chegar aos potiguares, né? Eu realmente tenho muita paixão e tenho muito orgulho do ISD e eu quero que esse seja o sentimento compartilhado por todos os potiguares. Então, agradeço mais uma vez. Tão logo a pandemia permita, entrará em operação, entrará em funcionamento um sistema de visitas abertas ao ISD, visitas programadas abertas, onde qualquer cidadão pode se inscrever no nosso site e ir lá para as visitas guiadas nas 2 unidades. E tão logo a situação sanitária permita, isso estará acontecendo para que mais pessoas conheçam o ISD, para que mais pessoas partilhem conosco essa defesa intransigente, tanto do SUS quanto da transformação mediada pela educação. Amém. Muito obrigado a vocês e muito obrigado à Jovem Pan FM. Nós que agradecemos. Esse espaço está sempre aberto para a gente divulgar as ações e para que cada vez mais potiguares descubram de fato o potencial que o ISD tem e que a gente vem sendo apresentado nesses últimos anos, principalmente 2 anos para cá, que as ações elas saltam assim. Só ver o noticiário como é repleto de ações do ISD. Então é isso, gente. A gente falou com o diretor-geral do ISD, então mais informações nas redes sociais do ISD, ISD nas redes também e no portal que a gente acha facilmente no Google. Qual o site, diretor? institutosantosdumont.org.br. Maravilha. Então por lá estão todas as informações para você ouvinte ficar a par disso tudo também. A gente vai para o intervalo.